Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta terça-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos: saúde, segurança, política, economia e muito mais. Você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao Da Hora desta terça-feira. Já estou aqui com a bancada de toda terça-feira, com o nosso convidado de terça-feira, Fábio Tágiro. Seja bem-vindo, Fábio Tágiro. Obrigado, Rochelle, Gabriel e a todos que nos acompanham. É isso, e o Gabriel Henrique também fazendo parte da nossa bancada nesta terça-feira. Obrigado, Rochelle. Obrigado, Fábio. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo você também de casa. Fique aqui, porque hoje o programa está recheado de assuntos. Isso mesmo, muita informação. E vamos começar falando de saúde, porque a Prefeitura de Fortaleza assinou na última sexta-feira termo de parceria com o Hospital Filantrópico Infantil SOPAI. O projeto Renascer, estabelecido entre a Fundação da Criança e da Família Cidadã e o SOPAI, visa ampliar ações terapêuticas durante o período de internação hospitalar, com o objetivo de fortalecer o processo de recuperação e reduzir a reincidência de internações para jovens que necessitam de auxílio na área de saúde mental e de dependência química. E aí, Fábio Tágiro? Os hospitais filantrópicos, Rochelle, eles representam muitas vezes o primeiro atendimento das pessoas que residem nas comunidades periféricas da cidade de Fortaleza. O SOPAI é um hospital com mais de 30 anos de história, fica ali na Francisco Sá e vive sempre aí passando por perrengues. A gente teve um problema e a gente vai puxar outra pauta de saúde já você termina o comentário, tá, Fábio Tágiro? Porque após dias de impasse e negociações, senadores e deputados do Ceará chegaram a consenso e garantiram 182 milhões para a saúde pública do estado. O foco será na redução do tempo de espera por atendimento para pacientes com câncer e na aquisição de equipamentos para atendimento oncológico. Os recursos para oncologia foram uma solicitação do governador Elmano de Freitas, que pediu que metade das emendas de bancada fosse alocada para oncologia. Importante aí, né, o tratamento do câncer, nesse aval aí, né, de combater aí esse problema que agrava tantas famílias no Brasil, né, Rochelle? É isso, e vamos agora para a segurança, né, Gabriel? Isso, vamos falar de segurança porque agora, pois um entregador, na verdade, de aplicativo foi encontrado morto com marcas de tiro no bairro Siqueira, em Fortaleza, após desaparecer durante expediente de trabalho. O corpo foi achado no último dia 1º de dezembro, um dia depois de a vítima desaparecer para realizar entregas no Grande Bom Jardim. Vídeo gravado por integrantes de facção criminosa mostra o trabalhador sendo interrogado dentro de um apartamento e em outras imagens ele aparece sendo cruelmente morto a tiros. Danilo fazia o trabalho de motorista por aplicativo durante o dia e à noite fazia entregas para comércios do ramo de alimentação. Danilo teria sido barrado por integrantes de uma facção criminosa quando fazia as entregas. O rapaz teria sido levado para dentro de um apartamento onde o aparelho celular foi apreendido pelos criminosos que teriam encontrado a fotografia dele fazendo um sinal de paz e amor. A motivação investigada é de que Danilo possuía uma fotografia no aparelho celular em que fazia um sinal semelhante. No entanto, para as facções criminosas, esse sinal faz referência ao Comando Vermelho. Antes de a gente falar esse caso, né, em relação à foto desse rapaz, a gente está falando sobre a inauguração do SOPAI, não era, Fábio? Para a gente concluir essa lauda. Sim. Esse foi um termo de cooperação técnica que a Prefeitura de Fortaleza firmou com o SOPAI, que é um hospital filantrópico, como inúmeros outros na cidade de Fortaleza, que muitas vezes servem de primeiro atendimento para a população mais periférica e que não tem condições de dar continuidade a tratamentos, por exemplo, como tratamento de saúde mental.
Então é uma ação de extrema importância que precisa ser aí tida, né, tratada como exemplo, inclusive, para a formalização de convênio com outros hospitais. Lembrando que parceria público-privada e incentivo ao desenvolvimento do terceiro setor fortalece o processo de gestão pública, melhora a qualidade dos serviços e quem ganha com isso é a população. Em relação a esses 18 milhões, né, que teve também para a saúde pública, a gente pode comentar um pouquinho da importância, emendas, né? Sim, final do ano sempre tem a questão das emendas parlamentares e um clamor do governador Eumano de Freitas é que os deputados e senadores destinem suas emendas parlamentares ou parte delas para a questão da saúde no estado do Ceará, que precisa realmente desse ordenamento, precisa desse incremento financeiro para o desenvolvimento de projetos e políticas públicas de inclusão na área de saúde. Então, é de extrema importância esse bom debate entre a bancada federal e o governo do estado no sentido de priorizar a saúde como mecanismo de avanço e de qualidade de vida das pessoas. Principalmente oncologia, né, Fábio? Sim. Muitas pessoas têm morrido de câncer. A gente vê aí a questão de muitas vezes descobrem de forma tardia e aí é algo agressivo que muitas vezes não tem mais a quem recorrer, né? Quando se descobre no início, fica melhor para se tratar, né? Então a gente precisa realmente de repasses nessa área, sim, principalmente. Não tenha dúvida. É preciso que exista esse incremento, esse aperfeiçoamento do orçamento para que as diversas formas de tratamento e de acolhimento das pessoas com câncer possam acontecer aí no estado do Ceará, lembrando, nos diversos hospitais que estão localizados no estado, né? Para que essa política de atendimento e de tratamento oncológico consiga existir nesses polos municipais. E lembrando, Fábio, que esse investimento, quando se fala em câncer, vai além do tratamento oncológico, né? Vai também do psicológico, Sim. vai do acompanhamento à família. Então, realmente, um investimento desse é investir num tratamento de qualidade. Certo, desde o diagnóstico, né, de possibilidade de diagnóstico precoce até toda a estrutura de tratamento e o acompanhamento necessário, tanto para o paciente como para a família, e também precisa de suporte. Sim, de muita força, né? Tanto o paciente como a família para segurar a barra, né? Agora, a gente vai terminar falando de segurança, exatamente, Gabriel. que era o caso do motorista de aplicativo, que a gente acabou de falar aqui Muito também, sério né? isso, Muito né? sério. A gente não Mas pode uma mais cena postar uma lamentável, foto, Não então... pode postar uma foto, aí retrata o total domínio dessa briga, né, das facções criminosas. O cidadão, esse caso chamou muita atenção na sociedade de Fortaleza, inclusive foi matérias nacionais também. Exatamente por essa questão do cidadão estar ali prestando o seu serviço, fez uma foto, né? E por esta foto, por essa postagem, foi perseguido, torturado e morto em uma determinada área de Fortaleza. E foi morto de forma como se quisesse deixar um recado, né? Não foi um tiro. Sim. Que essa forma deles matarem, né, as pessoas dentre as facções não é com um tiro, né, Fábio? É de uma forma bem cruel, né? É de uma forma cruel, Desumana, assim, de uma forma- intimidando, né? Intimidando Deixando as recado. pessoas, deixando o recado. E aí a gente pergunta, cadê o poder público que não entende? Qualquer pessoa entende, e a gente vem batendo nessa tecla aqui, qualquer cidadão sabe onde é que existe a ação do crime organizado, onde as facções criminosas, seja ela qual for, atuam com muita força. A polícia investigativa e a polícia repressiva, que é a polícia militar, não sabe, é só o cidadão Por comum onde que sabe. entra, né, as drogas, Por os onde entra as povos. drogas, a questão do tráfico de armas e essa intimidação de pessoas, é preciso ser barrado na base. O que é que está faltando, governador Eumano de Freitas? Por que é que não se cria aí uma ação mais intensa no sentido de ocupar esses espaços, de se promover segurança para quem trabalha? O cidadão desse trabalha como entregador dos aplicativos, essa coisa E de toda. manhã era motorista, né? E de pra manhã, poder- motorista, um cidadão de bem, trabalhando e que teve sua vida aí tirada por uma ação criminosa de bandidos que cada vez mais dominam esse estado, e a gente, parece que o governo do estado faz vistas grossas, fecham os olhos. Conseguem os investimentos, conseguem aí alocar valores para a Secretaria de Segurança Pública, melhora o armamento, mas parece que a questão da logística e da inteligência de segurança pública nesse estado não funciona. É isso. A gente recebeu uma denúncia agora, o Fábio Tágira, do Ministério Público, né, que ele deflagrou hoje dia 12, né, a Operação Fagos, que foram presos 5 integrantes de organização criminosa suspeita de fraudar licitações na contratação de cooperativas
e de mão de obra em 21 municípios do Ceará. O dinheiro desviado, que ultrapassa 180 milhões, era dividido entre agentes públicos, empresários e operadores desse esquema de corrupção. A operação cumpriu também 20 mandados de busca e apreensão em vários municípios, um deles, entre eles Fortaleza, Aracoiaba, Caucaia e Maracanaú e Piracuruca, no Piauí. Ministério Público trabalhando? O Ministério Público trabalhando, e vejam, esses esquemas de corrupção e de indicação indireta de processos licitatórios já virou novela nas gestões municipais, né? Dificilmente a gente se depara com um processo de licitação sério, coerente, voltado para realmente contratar o melhor serviço pelo preço mais acessível para o município. 180 milhões aí desviados da coisa pública dos municípios deixam de estar presente nos orçamentos, melhorando a qualidade dos serviços e melhorando assim a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, os esquemas fraudulentos ainda tomando de conta dos municípios, apesar dos esforços aí de se mudar a lei de licitação para exatamente dificultar esse tipo de coisa, mas parece que no frigir dos ovos, as teias da corrupção continuam ainda dominando os processos de gestão pública, enriquecendo ilicitamente pessoas e aí verdadeiras máfias nas licitações. A gente espera que esse tipo de denúncia seja muito bem apurada pelo Ministério Público e que haja uma resposta para a sociedade, que haja uma resposta para os moradores desses municípios, 21, né? Municípios citados aí nessa denúncia, que precisam sim receber o esclarecimento correto, que precisam que esse dinheiro volte para os cofres da Prefeitura para ser aplicado na melhoria dos serviços públicos e na qualidade de vida. Nós estamos atentos, a TV União tem esse papel de receber, apurar. Essa denúncia chegou com documentos que comprovam aí a denúncia, Ministério Público, e o nosso papel aqui como imprensa é exatamente receber esse material e mostrar para a sociedade, para que a própria sociedade se movimente e não aceite mais esse tipo de coisa. E também atualizar o portal da transparência, a gente vai atrás, né, Fábio, de informações e não atualiza. E não é só o portal da transparência em relação à licitação. Eu também acredito, a gente estava olhando a SSP em relação à segurança desde setembro que não é atualizado os homicídios. Então, assim, eu acredito que tem que ter aí uma veracidade, né, uma transparência para com a sociedade, para que a gente saiba onde buscar a informação e ela esteja ali. Exatamente, é preciso que haja essa atualização em tempo real, portal da transparência, outros órgãos, para que a gente possa ter números exatos e aqui poder passar para a sociedade que nos acompanha fatos reais. Que a partir daí exista assim, um debate sério, um debate voltado para o esclarecimento social, mas veja, será que o esclarecimento social é prioridade nas gestões? Sem maquiagens, é prioridade para as gestões? A gente acredita que não. É isso mesmo. E ainda falando de segurança pública, porque com foco na ampliação da segurança, no período de maior fluxo de turistas e durante as férias escolares do fim de ano em Fortaleza, a Polícia Militar do Ceará lançou na última sexta-feira a Operação Alta Estação, com um emprego de 120 policiais militares por turno. O reforço no policiamento segue até no dia 31 de dezembro, nos bairros Praia de Iracema, Meireles, Praia do Futuro, áreas integradas de segurança 1 e 10 da capital. Importante esse movimento, né, Fábio? A gente sabe que nesse período de final de ano é um fluxo maior de turistas, é um fluxo maior também de pessoas comprando, então realmente... Um fluxo maior de gente roubando. De gente roubando. E realmente uma coisa... Mas é verdade, é verdade. O pessoal mesmo diz, chegou dezembro, fica mais perigoso. A gente que o centro da cidade, mora no centro, a gente vê, é costume já, né, final de ano, ter pelo menos 2 guardinhas em cada esquina, né? Então realmente é reforçado. É um programa que vem aí fortalecer a segurança pública nesse período final do ano, mas que a gente precisa entender que não pode ficar só nesse momento. Acabamos de falar de uma pauta horrível, né? E uma pauta voltada para a ausência desse poder de segurança pública, né? Então, veja, falta pessoal capacitado? Não. Falta armamento, falta equipamento na Polícia Militar, por exemplo? Não. O que falta é entendimento, é logística, é saber onde é que acontece a coisa. Você direcionar bairros da cidade de Fortaleza, isso ou criar um ranking, por exemplo, de áreas violentas é muito complicado.
Porque são diversos pontos onde a violência é mais intensa, onde a violência acontece de uma forma mais constante, diária, e que precisa, sim, de uma vigilância maior. Vale destacar esse programa exatamente porque, no final do ano, como a gente falou no começo do debate, acontece mais assaltos e, enfim, todos os atos de violência que a gente possa imaginar. Mas é importante que o governo do Estado, a partir da Secretaria de Segurança, crie mais ações voltadas para estancar esse fenômeno social chamado influência do poder paralelo, das facções e do crime. É isso, uma colega minha estava com medo de ir para Beira-Mar, porque era dezembro, achava que ia ser assaltada. Imagina a periferia. Se as pessoas estão com medo de ir para Beira-Mar, que é um ponto turístico onde a gente acredita que tem segurança, imagine nas periferias, né? Mês de dezembro. Imagine que nós que gostamos das feiras da periferia, como é que não vai ficar? E não é isso. Então, e colocando em pauta, voltando para a saúde, né? O conceito de saúde única, que reconhece que a saúde de humanos, animais e meio ambiente estão interligados e devem ser trabalhados sob uma perspectiva única. A Câmara Municipal de Fortaleza realizou na manhã da última sexta-feira audiência pública a fim de discutir a importância de políticas públicas que conectem esses três setores. O debate foi proposto pelo vereador Gabriel Aguiar. A professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que é a Unilab, que fica em Redenção, Débora Façanha, apontou a necessidade de políticas públicas para o manejo ético de população de animais não domiciliados e o bem-estar de animais de produção. Está tudo interligado realmente, né, Fábio? Animais, não deixa de estar, né? Essas políticas por exemplo, de saúde animal, do animal de rua, elas têm sido promovidas aí pelos governos, inclusive no governo do Estado do Ceará, recentemente foi lançada uma secretaria específica para tratar da saúde animal, inclusive aí com projetos e programas voltados para controle da população animal. Esse é um debate novo, essa saúde integrada, né? Das políticas de animal de rua com o ser humano. Agora, não é muito fácil desenvolver esse tipo de situação, não, porque as estruturas nos municípios, por exemplo, voltadas para cuidar dos animais, ela é muito deficitária. Existem ali muitas ausências, né, de profissionais, de instrumentos que vão ali servir... Estrutura, né? Estrutura, né, que vão ali servir como mecanismos para ter esse controle. Então, para que se possa avançar numa pauta como essa, é preciso primeiro pensar nas estruturações aqui em Fortaleza e nos municípios, para que se exista aí realmente uma integração na saúde. Mais hospitais veterinários, né, para a sociedade, até porque se o cachorro fica doente, ele transmite, né? Sim. E aí tem que cuidar disso também. Tem que cuidar disso, é importante que exista essa preocupação. Com certeza. E continuando ainda nesse assunto, a Ambiental Ceará e o Banco do Nordeste assinaram ontem contrato de financiamento de 550 milhões de reais para serem aplicados na operação e em obras de infraestrutura de esgotamento sanitário. Os recursos serão destinados a 17 das 24 cidades atendidas pela parceria pública-privada firmada com a CAGES. Nós falamos agora há pouco da importância de se intensificar as parcerias público-privada e também o terceiro setor. 550 milhões foi esse convênio, esse contrato, né? Esse dinheiro vai ser utilizado, nós acreditamos, né, que ele vai ser utilizado para trabalhar serviços de saneamento básico. Por incrível que pareça, na cidade do tamanho de Fortaleza ainda existem muitas áreas sem saneamento básico. Em pleno século XXI. Eu já presenciei verdadeiros absurdos nos bairros de Fortaleza, de crianças brincando dentro do esgoto por conta de um esgotamento real, de verdade, que exista. Então, vamos esperar que um orçamento desse, que não é pouco dinheiro, possa ser realmente distribuído no sentido de promover saneamento básico e outros programas voltados para o esgotamento da água. Não sem jogar dentro do mar, pelo amor de Deus. Vamos criar outros mecanismos. A gente acredita que a tecnologia da engenharia tenha avançado e que possa estabelecer outros mecanismos para que exista esse esgotamento do esgoto, né? E é um valor significativo. Sim. Você falou aí das crianças brincando, a gente pensa também em relação à saúde, porque acabam ficando doentes e aí superlotam
Saneamento, O que a gente tem que é UPA, né? Que é a UPA. Basicamente só tem UPA. Sim, Né? sim. Porque os postos de saúde só funcionam de segunda a sexta, não funcionam no final de semana, E não recebe né? urgência e emergência, né? Que é algo que eu também não entendo, porque saúde é para ser 24 horas. ser E 24 quando horas. tem médico, muitas vezes só tem enfermeiro que não faz o papel do médico, não pode receitar o medicamento. Então a gente tem que ver a questão do saneamento básico, quanto ele vai, né, atingir lá a questão Sim, sim. da saúde pública. Saneamento básico Da superlotação. saneamento básico é saúde, Rochelle, não tenha dúvida. Quando se estabelece uma política real de saneamento básico organizado numa cidade, diminui os índices de doença e a criança, o adulto, deixa de ir à UPA, não vai precisar, porque não vai ter doença. Então é importante que exista esse movimento nas cidades de aperfeiçoamento dessa questão sanitária, dos esgotos, para exatamente diminuir a questão das doenças nas comunidades. É isso, e voltando falando de animal, a longa estiagem deixa angústia entre agropecuaristas da região dos Inhamus, que começam a registrar as primeiras mortes de animais pela falta de pastagem. Agricultores recorrem à queima do mandacaru e do xique-xique para alimentar o gado. É a seca, né? Ai, que tristeza, Seca né? já A gente vendo dando os os seus animais sinais. bem Magrinho, magros. a seca já dando os seus sinais. E é uma pena, porque o homem do campo precisa de uma agricultura bem definida, precisa de uma pecuária bem organizada, e quando a gente vê os animais morrendo por fome e sede, já preocupa. E essa é uma cultura milenar no Nordeste. Entra gestão, sai gestão, ninguém consegue resolver, ninguém consegue minimizar esse problema da seca. Nós tivemos um inverno muito bom ano passado. Nós acreditávamos que os reservatórios estariam aí entupindo, né? Cheios Sim. de água. Que sangrou, não foi e tudo alguns? mais. Só que o que a gente se depara é com seca, né? Com os primeiros fenômenos de seca, é preocupante, é preciso de uma ação enérgica aí e um somatório de força dos poderes para minimizar esse problema. Falando em seca, Fábio, a gente pode falar também em relação a uma problemática que ainda existe em pleno século XXI também, que são os carro-pipas, e pessoas ainda dependerem de carro-pipa em pleno século XXI. Mas é um negócio, né? A seca continua sendo um negócio. Ou seja, existem os carros-pipa que estão ali locados das prefeituras, que pagam né? por aquela distribuição de água, e aí é uma cadeia produtiva que não vai deixar de existir, infelizmente, apesar dos inúmeros programas que existem, por exemplo, no DENOX, de perfuração de poços tubulares, mas que pelo jeito não dá vencimento. Fábio, e outro fator também, infelizmente, próximo ano, a previsão é de que piore essa situação, né? A chegada do fenômeno meteorológico El Niño vem se aproximando aqui para o Nordeste e acaba crescendo, na verdade, essa seca aqui no estado. E fica ruim, né, para essa decisão, ainda mais se não tiver recursos, não tiver, como a gente estava comentando aqui, a chegada do carro-pipa a essas regiões, então complica mais ainda a vida do cidadão do interior, né? Com certeza. Sertão, né? A questão do aquecimento global, né, nós estamos vivendo dias horríveis de calor e apesar dos avanços, dos debates aí, mundiais com relação a diminuir a temperatura do mundo, mas na verdade isso não está acontecendo. Imagina na minha terra, no Piauí, como é que não está. Eita, como é que tá Piripiri, hein? O Piripiri, a Teresina. Teresina, que é bem frio, hein, Fábio? Pensa. É isso aí, galera. Agora, sobre a gestão de Toninho Braga, a UVC vem se destacando nacionalmente como uma das entidades representativas de vereadores mais atuantes do país. Em 2023, fez parcerias importantes com o TCU, TCE, Assembleia Legislativa, Unipasse, Procuradoria da Mulher, no intuito de levar capacitação aos vereadores e, assim, melhoria em todos os municípios do estado, intervindo para a implementação de procuradorias da mulher nas câmaras municipais, sendo uma grande aliada na luta dos direitos da mulher. Foi neste ano em que recebeu a sua sede própria, luta de mais de 10 anos da entidade e que agora já está em pleno funcionamento. Foi premiada nos últimos eventos da União dos Vereadores do Brasil como destaque nacional, prêmio esse que só foi concedido a 2 estados, Ceará e Paraná, e fechou o ano com chave de ouro, com o projeto legislativo na escola, em parceria com a UVB, que leva formação política e fala das funções dos legislativos municipal nas escolas dos municípios cearenses.
A entidade também promete inúmeras ações em 2024, como cursos de capacitação em sua nova sede e eventos regionais. Cursos de capacitação na nova sede, né? Que agora é o VC. O que acontece é o seguinte, veja, existe um debate aí com relação às entidades associativistas que ali existem para aprimorar o trabalho dos seus assistidos, né? Existe a prece do prefeito, a UVC do vereador, a AVPrece do vice-prefeito. Essas entidades, elas têm essa função de oferecer serviços de consultoria e de capacitação, né? E por conta disso, obviamente que vão somar no processo de avanços. A gente pode falar um pouco da UVC, que conseguiu nos últimos anos fazer com que o papel dos legislativos municipais avancem nos processos de tomada de decisão dos municípios, né? De desenvolvimento das cidades. Okay? Então, assim, é importante que exista esse foco no papel do associativismo como mecanismos de aperfeiçoamento e desenvolvimento dos trabalhos voltados para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Só se cresce com ideias. E as entidades estão aí para desenvolver boas ideias, desenvolver bons programas e aplicar nas cidades. É isso. A gente vai agora precisar fazer um rápido intervalo, mas já estamos de volta. Fique aí. Estamos de volta com o Da Hora desta terça-feira e diante do impasse no Congresso sobre o tamanho do fundo eleitoral, verba pública bilionária destinada a financiar campanhas políticas, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado federal cearense Danilo Forte, decidiu colocar um teto de 4, bilhões para o montante a ser destinado durante as campanhas municipais de 2024. O valor supera em mais de 5 vezes o valor previsto pelo governo ao enviar o projeto de 900 milhões. Recente pesquisa concluiu que a maioria dos brasileiros é contrária à destinação de quase 5 bilhões dos cofres públicos para o fundo eleitoral. Na pesquisa, 85,6% dos entrevistados disseram que o valor está muito acima do que deveria. 3,8% acharam o valor um pouco maior que o ideal, totalizando quase 90% que avaliam que o fundo eleitoral deveria ser menor. Só 3,3% dos entrevistados disseram que o valor está adequado. Quando perguntados sobre qual seria o valor ideal, 59% responderam que seria zero, ou seja, que nenhum recurso público deveria ser repassado para os partidos financiarem as campanhas eleitorais. 20,9% disseram que deveria ser de, no máximo, 1 milhão. Esse 59% é bem relevante, esses né? 3% aí deve ser de político, entendeu? Tu acredita Com que certeza, sim, né, Fábio? deve ser de político, porque é um absurdo, meu povo. Quase 5 bilhões de reais para fazer campanha política, para comprar voto. Eita. Fazer... Campanha de rua não existe mais. Quem trabalha com isso sabe que essa história de estar com um negócio de militância na rua, isso aí... E aqueles acabou. também, os santinhos que chamam, Fábio? Os Só para sujar a rua, papelzinho, né? só serve para sujar a rua. Então esse dinheiro vai ser gasto com o quê, meu povo? Pelo amor de Deus. E como se dinheiro nascesse em árvore, Como né? se nascesse árvore, como se fosse difícil, fácil gente. arrecadar. A gente sabe né? que não é, a dificuldade que tem. Então, assim, quase 5 bilhões para se trabalhar em campanhas políticas nesse país, um país sucateado, um país cheio de desigualdade social, que entra governo, sai governo, a fome continua em massa nas comunidades. A gente que conhece periferia, a gente que conhece as localidades do interior, a gente se depara com verdadeiros absurdos, né, de ausência do poder. Então, como é que o cidadão vai ter coragem de pedir voto? Né? Como é que o cidadão vai ter coragem ali de buscar suas estratégias políticas? Dinheiro não vai faltar, pelo jeito, viu? 5 bilhões é muito dinheiro. Vai gastar o quê? Só com internet e com inteligência artificial? Aí você falou em problemáticas que a gente passa, Fábio, a gente vê também a quantidade de moradores de rua, né? Então, esse dinheiro pode ser investido em tanta coisa, né? Muitos programas existem, voto, sim. Tanto dinheiro para comprar voto que é eleitorado caro. Que eleitorado caro, né, Gabriel? Meu Deus, que absurdo. Muitos programas, Rochelle, que poderiam ser abastecidos financeiramente com esse valor aí. Programas reais, que vão melhorar a qualidade de vida, que vão tirar as pessoas da linha da pobreza, dando oportunidade, inclusive, para gerar emprego e renda. Mas que vai ser aí derramado nas contas dos partidos políticos que estão aí com as bocas
abertas para receber esses montantes. Torneira abrindo aí, né, Fábio? É assim. Agora falando de educação, porque o programa Professores Sem Fronteiras levou um grupo de 25 educadores de escolas municipais para a República da Irlanda, mais um país do continente europeu que recebe professores da rede municipal de ensino para intercâmbio pedagógico internacional. A experiência no sistema educacional irlandês dos docentes selecionados via editadura 15 dias, dura 15 dias, na verdade, esse processo. As despesas referentes às passagens, hospedagens, alimentação e inscrições são financiadas pela Prefeitura de Fortaleza, conforme previsto em leis e decretos municipais. O programa prevê um intercâmbio entre redes de ensino que tem correlação com o currículo da educação de Fortaleza, nas diversas modalidades, educação infantil, fundamental 1 e 2 e a educação de jovens e adultos, o EJA. Eu vou fazer aqui só uma brincadeirinha, Fábio, mas o ruim é que esse pessoal vai para a Europa é quando volta para cá que vê a realidade, né? Não tem como aplicar as coisas, Aí né? fica triste, né? Tipo Fica assim, de triste. volta à realidade, né? Volta Porque a à Irlanda é um realidade. país, né? Um dos países exemplo, né? O que é importante sistema funciona. é esse conhecimento, né? Oferecer a esses professores a oportunidade de conhecer centros maiores, de conhecer unidades escolares que ali desenvolvem projetos de inclusão, de educação, projetos exitosos, e a partir dessas experiências tentar pensar uma ação a outra, uma ideia a outra e tentar aplicar na rede pública municipal de Fortaleza. É válido nesse sentido. Mas aí, como você disse, Rochelle, se depara com uma realidade completamente diferente, uma realidade social completamente diferente nas escolas da rede pública de ensino, que precisam aí melhorar essa questão estrutural, a questão pedagógica, mas que a gente espera que com esses intercâmbios possam existir situações aplicáveis. Não, e é de grande importância, né, de ter esses programas de intercâmbio, não só para professores, como para escolher os melhores alunos, um incentivo para estudar, né? Aí você vai ganhar uma bolsa, o melhor aluno da sala vai ganhar uma bolsa, aí tem aquela motivação para estudar, né? Eu acredito que seja, assim, como que eu posso dizer, um projeto que tenha que ser aí, Nesse né? sentido, deve estabelecer essas possibilidades, né? Que com o incentivo é sempre mais fácil você fazer com que haja aí um incremento, um aperfeiçoamento no processo educacional. Diminui a evasão, Diminui né? a evasão e quando existe incentivo é sempre muito importante. É isso aí. A doutora Silvana comemora a proibição da linguagem neutra em órgãos públicos. A medida foi incluída em projeto de lei na Câmara que dispõe sobre a aplicação de uma linguagem mais simples no setor público. Um assunto, Fábio, que já vem... Causando polêmica? Causando polêmica, podemos dizer Mas, assim. na verdade, né? o português agradece, né? Demais, não Já é tem tão difícil falar necessidade. É português, tão complicado, né? né, Ainda vai- falar português e ainda vai criar esse tipo de coisa de linguagem neutra que eu acho uma verdadeira agressão à língua portuguesa, agressão ao processo de aprendizado dos alunos que se confundem, né, existindo esse tipo de situação que não merece aí nenhum aplauso da sociedade, nenhum destaque. A Silvana foi feliz quando se manifestou no sentido da desaprovação desse tipo de situação na coisa pública, né? Nos órgãos públicos. E eu tenho certeza que a maioria da sociedade também se manifesta de forma positiva nesse sentido. O português, principalmente aqui o brasileiro, já sofreu tantas alterações durante o tempo. E cai E atrás, agora, e cai a agora que está se consolidando, né, no vocabulário do povo, E realmente. aí aparece esse tipo Aí de coisa. começar alternativas como essa, né, em vez de incluir, acaba excluindo pessoas que se comunicam por outras formas, como o braille, como até mesmo a Libra. linguagem, a Verdade, bem Libra. lembrado. Então acaba excluindo esse público para incluir outros, né? Inclui outros, e sem necessidade nenhuma, né? Do nada. Do nada. É isso. E o Ministério da Justiça está em processo de consultas para o indulto natalino que será concedido pelo presidente Lula no final deste ano, marcando o primeiro indulto de seu terceiro mandato. As consultas estão sendo conduzidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, cujos membros são nomeados pelo próprio Ministério. O que você acha aí desses indultos natalinos, hein, Fábio? Eu acho realmente? uma aberração, porque Eles voltam?
Hein, Valtão? Nada mesmo. Tu acha uma verdadeira imoralidade esse tipo de coisa que se pratica ainda nesse país. Baixa os que estão soltos, meu povo. Deixa os que estão soltos para tocar o terror. Soltar esse pessoal aí para indulto de Natal. Isso é uma esculhambação, isso é uma falta de respeito com o cidadão de bem, com as famílias de bem. Então, tranquem seus portões, suas portas, se preservem dentro de casa, porque está saindo uma ruma de bandido aí, que não tem nada a perder. E voltar, nunca. Porque às vezes comete os mesmos crimes, né? E a gente acabou de falar que a polícia reforçou para essa época final de ano e aí vai acabar liberando um pouquinho, mais, né? Também soltando, aí aumenta mais ainda. O que já está ruim, o que já está esculhambado, piora. Exatamente. Entendeu? Em pesquisa divulgada pela MFM Tecnologia e pelo Instituto Locomotiva, constando-se que 80% das 1.000 pessoas entrevistadas estão com dívidas, sendo a maioria delas por conta do cartão de crédito. A falta de planejamento financeiro, empréstimos e financiamento também são outras razões pelas quais brasileiros estão endividados. Este ano estão mais recorrentes ainda dívidas com IPTU, IPVA, água e conta de energia. Sabe, a gente vê bastante nesse final de ano mutirões, né? Porque realmente é um reflexo da sociedade esse endividamento, né? O endividamento vem de uma série de fatores, né? Primeiro, do próprio desequilíbrio do cidadão que não consegue, na maioria das vezes, ter uma educação financeira voltada para organizar as suas contas. E aí passa pela estabilidade econômica do país, que a gente não sabe como é que funciona isso, esses desequilíbrios, essas descompensações econômicas. E aí, pelo afobamento, muitas vezes, de promoções, e que aí o cara vai, quer comprar, quer consumir essa loucura toda, acaba que vira uma bola de neve, às vezes né? não tem só um cartão de crédito, às vezes não tem só dois, um, três, e aí não consegue resolver, não consegue se equilibrar, e essa bola de neve, ela só aumenta se não houver aí por parte do cidadão um verdadeiro ajuste nas suas contas e promover aquilo que a gente chama de educação financeira tão importante, para que se exista equilíbrio no país. Porque quando você deixa de dever, a operadora do cartão vai inserir mais juros, você não consegue... Muito difícil você se organiza nesse sentido. Então, e os juros altos. E os juros altíssimos. E o cartão de crédito a gente sabe que é um absurdo. Então, fica a dica aí para a sociedade, está no final do ano, não extrapole aí as suas finanças. É isso. E ato político vai ter, né, esse ato político na filiação de Evandro Leitão para o PT. O PT planeja aí esse grande ato político para a filiação de Evandro. Já existe. Tá... Assim, né, vai ter esse ato político, nós sabemos já que o Evandro está, mas existe também aí uma resistência, né, em relação aos outros que queriam também se candidatar à prefeitura, né? Essa questão do PT, ela é interessante. Já existiu aqui manifestações do Deodato Ramalho, da própria Luiziane Lins, dizendo que o PT não é partido de aluguel. O PT não é um partido em que um cidadão cai lá de paraquedas para assumir aí a preferência, né, para ser candidato a prefeito de Fortaleza. O Evandro Leitão, que causou, junto com os seus colegas, verdadeiros embates ali dentro do PDT, sai, não sai, aceita carta de renúncia, não aceita, essa novela coreana que se estende aí e que já cansa a sociedade cearense. O Evandro vem desembarcando no PT com a esperança de receber aí as bênçãos para ser o candidato a prefeito da sigla, né? Só que ele tem que combinar primeiro com os históricos, Guilherme Sampaio, a própria Larissa Gaspar, Luiziane Lins e outros históricos petistas que estão ali buscando mostrar um trabalho, buscando aparecer como possibilidades para ir para a convenção. Cenas dos próximos capítulos dessa novela coreana, para a gente ver que tipo de embate vai acontecer, que tipo de solução o partido vai ter. Dizem aí que o Evandro Leitão tem as bênçãos do presidente Lula, ninguém sabe. E não são todos, né, que estão do PT que estão com ele. Existe uma divisão, né, Fábio Tajiri? Existe uma divisão. O partido... Aliás, o PT é um dos partidos mais divididos do Brasil. Tem várias tendências, tem várias ramificações dentro de um único partido. Então, essa grande salada, esse grande movimento precisa ser muito bem orquestrado pelo presidente estadual, claro, com as orientações de Brasília, e aí se espera uma definição, lembrando que o tempo passa, né? Quanto mais rápido tiver uma coerência de um nome,
melhor para a disputa. Para começar, né? Para começar o e debate, as pessoas né? tenham a certeza de que vai representar o PT. Mas, só para concluir aqui, Gabriel, você fala, mas a Luiziane falou algo assim que eu vi que, de importância, que ela esteve na saúde, como é, na alegria e na tristeza com o PT, né? A Luiziane é histórica, né? Ela é uma militante desde de DCS da vida aí, então... Sim. Ela em um determinado momento da vida pública dela, ela pensou em sair do partido, mas acabou que fica, tem raízes e aí deve puxar a bandeira. E antes mesmo da própria briga, né, pela prefeitura, a gente está vendo a briga interna em vários partidos, né, Fábio? Isso é bom ou é ruim para a população geral daqui da capital de Fortaleza? Eu considero ruim para os partidos em si, né, que promovem esse tipo de discussão. Porque, veja, da porta para fora dos partidos políticos, a população não sabe. Não se atenta para os movimentos. Chega no terminal do Siqueira, da Parangaba, e fala sobre política. Ninguém entende, isso é tão triste, né? As pessoas não procuram se interessar. As pessoas não procuram se interessar. Por isso que a gente chega nas unidades de saúde, por exemplo, e falta tudo muitas vezes. Porque não existe um debate político real, não partidário, mas um debate sobre a importância do poder público e dos agentes públicos. Então, se a gente sai, lembrando, repetindo, se a gente sai da porta para fora dos partidos políticos e chega para debater com o cidadão comum, ninguém tem interesse nisso, porque para o cidadão comum está tudo na mesma panela, está tudo no mesmo caldo. É tudo farinha do mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco, eu não quero falar sobre isso não me interessa. Aí esse papo de não me interessa, quando vai matricular o filho na escola e que falta vaga, aí passa a interessar, né? Com certeza. Saber então, onde é que tem que procurar, né, para conseguir a sabe? vaga. Então, veja, esse é o desprendimento que o cidadão julga importante da questão política, que faz com que a coisa pública não funcione. Então, respondendo a sua pergunta, essa situação, esses embates partidários só interessam de imediato a eles, o que prejudica a eles, políticos, partidos. Porque demora a definir um nome para a eleição e aí a criação do conceito político fica mais difícil. Aí nós vemos aí o PDT, a direita dividida, o PT nessa... E vamos ver aí quais serão realmente os candidatos mesmo titulares, né? Um balaio de gatos. É isso. A gente vai precisar agora fazer um rápido intervalo, mas fique aí, que a gente volta já. Terça-feira. E o governo federal publicou na última segunda o decreto que regulamenta a chamada Lei Padre Júlio Lancelotti, lei de número 14.489. A medida proíbe a aparofobia, ou medo e a rejeição aos pobres por meio da arquitetura hostil contra pessoas em situação de rua em espaços públicos. A regulamentação da lei está listada no Plano para a População em Situação de Rua, também divulgado ontem, após um prazo de 120 dias dado pela Supremo Tribunal Federal. Havia uma previsão que a regulamentação fosse publicada em junho. A tramitação da proposta por vários ministros, como Direitos Humanos, Cidades e Casa Civil, demorou mais do que o esperado. A proposta, que ficou conhecida como Lei Padre Júlio Lancelotti, proíbe as construções feitas para afastar os espaços livres de uso público, pessoas em situações de rua. Volta a falar aí dos moradores de rua e essa lei, né, Fábio? O mais importante do que essa lei é a composição de instrumentos financeiros para tirar as pessoas em situação de rua. Uma triste realidade que acontece nas capitais e também em os municípios de maior porte, onde antigamente você via população de rua só no centro de Fortaleza, né? Hoje, se você percorre os outros bairros, você consegue identificar famílias inteiras vivendo em situação de rua, debaixo de carrinho de reciclagem, enfim, em condições desumanas. Você for no centro da cidade, né, Fábio? A Praça da Bandeira, Sim, Praça do Ferreira, Praça de Alencar, tem demais. Tem demais. Eu já vi na Praça do Ferreira centenas de pessoas dormindo. Mau cheiro. Então, veja, o que é importante? Um somatório de forças entre os poderes,
inclusive buscando parceria com a iniciativa privada e terceiro setor para resgatar essas pessoas, para tirar as pessoas da situação de rua, oferecer atendimento médico, oferecer atendimento social no sentido de resgatar a dignidade, porque tem muita gente ali que tem profissão, tem muita gente ali que é capaz de trabalhar. Agora, precisa, obviamente, de um suporte, de um primeiro suporte do poder público, e para isso esse somatório é importante, e que as pessoas possam ser encaminhadas, possam ter a sua dignidade restaurada, e a gente espera que esse tipo de ação tenha um respaldo no sentido de criar movimentos práticos, reais, do dia a dia. A sociedade precisa ser reestruturada e essas pessoas que vivem à margem da sociedade precisam do suporte e do apoio do poder público. Ter o mínimo de dignidade, né, Fábio? É isso. E o Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio da primeira Promotoria de Justiça de São Benedito, ajuizou a ação civil pública na última quinta-feira com o objetivo de proibir empréstimos da Prefeitura da cidade junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil em valores que ultrapassam 36 milhões. Fala da importância desses empréstimos, né, Fábio? Não, porque aí vira zona, né? O cara pega um empréstimo, o prefeito pega um empréstimo na Caixa Econômica, aí divide em 600 mil vezes, aí o município que já tem um orçamento pequeno fica prejudicado, o município que já tem uma dificuldade tremenda de pagar suas contas fica prejudicado por várias gestões. Entra a gestão, sai a gestão, está lá, o empréstimo precisa ser pago. E muitas vezes essas solicitações de empréstimo não têm o objetivo. Olha, para isso, para aquilo, para reestruturar, não tem. Acaba simplesmente lança uma proposta e a Caixa é obrigada a dar o dinheiro. E aí o Ministério Público está em cima, o Ministério Público está focado nesse tipo de desgestão, porque é muito fácil, né? Você está lá com seus problemas, com a sua estrutura toda, fragilidade, eu vou pedir empréstimo o tempo todo. Quem é que vai pagar? Precisa saber para onde esse dinheiro está indo, né? Precisa saber para onde é que vai e como é que vai pagar. Porque, como eu te disse, compromete várias gestões aí. Às vezes o gestor que chega, já chega com esse bolso, com a dívida para pagar, já fica esse bolso que tem que pagar. Fica, como é que eu posso dizer? A herança fica a herança maldita, né? Isso é um absurdo, né? Absurdo, é o que mais acontece, só que agora existe um freio com relação a isso aí. E não está fácil assim, não. Que bom. Ainda bem. E mesmo sem obrigatoriedade, é possível perceber um aumento no número de pessoas que optaram por voltar a usar a máscara em Fortaleza. A escolha pela proteção ocorre em meio a um surto de Covid-19 no Ceará, causada pela sublinhagem do coronavírus. Fábio, a gente vê aí que está surgindo subvariantes aí de Covid e aumentando os casos. Realmente é preciso isso? É preciso cuidado. Sempre, nós vamos a partir de sempre, é importante tomar cuidado com essa questão da Covid-19, uma pandemia que devastou muita gente, que matou muita gente, que infelizmente o número de casos vem crescendo na cidade de Fortaleza. O nosso companheiro aqui, jornalista Rodrigo Maia, está com Covid, melhoras para ele. E eu conheço mais umas 5 pessoas que foram testadas de positivo para a Covid-19. Então, é importante esse tipo de cuidado. É importante que exista, além das máscaras, a higienização pessoal sua e dos espaços públicos. É uma bandeira que a gente vem sempre defendendo ao longo dos últimos anos. A higienização dos espaços públicos é de extrema importância para combater esse vírus que vem com suas mutações, vem mudando, criando novas variantes. Enfim. Essa GN1 já é uma nova variante, que está sendo mostrada aí. A gente precisa ter cuidado, sim. E é importante esclarecer a população. E orientar, não é obrigatório o uso de máscara, mas se você acha que é importante usar máscara, principalmente em lugares públicos fechados, fica aí também a importância, ou quem se vacinou, ou que também deseja se vacinar ou não, dependendo aí da bivalente, Aqui vocês estavam comentando em relação à bivalente, quem se vacinou não está pegando, Covid. É claro também lembrar, a importância da bivalente, porque, querendo ou não, acabou se tornando um vírus que vai estar com a gente aqui para sempre, a Covid-19. Da gripe, Aquele então, realmente, a gente precisa reforçar para que variantes que nem essa que estão surgindo não venham a agravar a situação de pessoas que contraíram o vírus, É
É isso. Então fica aí a orientação, se você acha que é obrigatório, se você acha que tem importância, use a máscara, use. Quem não tomou a bivalente, né, procure nos postos, né, Fábio? Nos postos de saúde, existem aí verdadeiros mutirões de vacinação nos postos de saúde, Fortaleza e nos municípios. Então, quem julgar necessário, procure que está lá. E vamos nos cuidar, né? E vamos para o nosso momento mexendo da hora, que agora eu tenho um recadinho para você que quer emagrecer de forma saudável. Entre em contato com esse número que aparece aqui na tela e peça o seu Life Slim. Life Slim é um blend com 11 extratos totalmente naturais. Peça agora e emagreça de forma saudável. E é isso, suas considerações finais, Fábio, nesta terça-feira. Só agradecer mais uma vez a participação no Da Hora, mandar um abraço para o vereador Marcelo Lemos, que está de volta à Câmara Municipal de Fortaleza com toda a força, produzindo pela cidade. Gabriel Henrique. É isso aí, eu quero primeiramente agradecer a você de casa que sempre está aqui conosco, dizer para que você participe também com a gente no Da Hora, faça parte do programa Da Hora, através do nosso WhatsApp e das nossas redes sociais. E também que você emagreça aí com saúde, de forma saudável com Life Slim, né? Um bom restante do dia, um abraço e até amanhã. É isso, e quero agradecer demais a sua audiência. Amanhã eu mando os alôs, hoje não deu tempo a gente ver uns alôs, né, Gabriel? Muita gente falando no WhatsApp, a gente vai tentar responder todos vocês. Quero agradecer demais a sua audiência. Dizer que amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário, você fica agora com o programa Ferreira Aragão. E logo após, Esporte União com o Gabriel Henrique. Hoje não é com o Gabriel Viana. Até amanhã.